Na Idade Média, nascer mulher não era apenas um destino traçado, era uma sentença silenciosa que moldava cada dia de sua existência. Antes mesmo do sol tocar o horizonte, ela já estava de pé e o cansaço acumulado parecia nunca encontrar descanso. O trabalho não era leve, nem temporário. Era contínuo, pesado e inevitável, como se o próprio mundo repousasse sobre seus ombros. Seu casamento não nascia do amor, mas de acordos silenciosos, firmados entre homens que decidiam o rumo da sua vida. Grávida, exausta, ainda assim obrigada a seguir porque parar significava colocar em risco tudo o que dependia dela. Grávida, cansada e ainda assim de pé. Porque na Idade Média, até mesmo gerar uma vida era um ato de resistência. Perdas eram frequentes demais e o luto deixava de ser exceção para se tornar parte permanente da vida. Entre fogo, fumaça e suor, o trabalho doméstico consumia suas forças, dia após dia, sem qualquer reconhecimento. Bastava uma suspeita, uma colheita ruim ou uma doença inexplicável para que ela fosse apontada como culpada. Mesmo cercada por dor e injustiça, havia em seus olhos algo que o medo não conseguia apagar. Sob chuva intensa e vento cortante, ela continuava trabalhando porque a terra não esperava, e a fome também não. A responsabilidade que carregava não podia ser vista, mas pesava mais do que qualquer carga de madeira. Em meio à fumaça e ao calor sufocante, ela preparava o pouco que havia, transformando escassez em sobrevivência. Algumas feridas não eram mostradas em público, mas deixavam marcas profundas que o tempo não apagava. Enquanto algumas mulheres caminhavam sob tetos de pedra e seda, outras lutavam diariamente apenas para permanecer de pé. Quando o dia finalmente terminava, a noite trazia mais trabalho e seus olhos cansados resistiam à escuridão. No mercado, cada troca exigia firmeza, pois um erro poderia significar fome ao cair da noite. 2 pães por 5 moedas. Esta lã é quente, 8 moedas. A fé 6. oferecia esperança, mas também carregava julgamentos que podiam mudar o destino de uma mulher. Mesmo rodeada por vozes e obrigações, a solidão se instalava silenciosa e constante. E apesar de todas as dores, perdas e silêncios, havia em seu olhar uma força que se recusava a desaparecer. Mesmo tendo tão pouco, ainda precisava entregar parte ao senhor feudal. A terra não era dela e quase nada do que produzia também era. Diante do tribunal, sua palavra valia menos que a de qualquer homem. Justiça nem sempre significava equilíbrio. O trabalho deixava de ser obrigação e se tornava imposição. Recusar não era uma opção possível. Confessar nem sempre era admitir culpa. Às vezes era apenas a única forma de sobreviver. O inverno não trazia apenas frio, trazia escassez, doenças e medo do que não sobreviveria até a primavera. Quando o alimento faltava, cada pedaço era calculado. Sobreviver exigia escolhas impossíveis. O medo não precisava de provas. Bastava um olhar diferente para que a suspeita começasse. A punição era pública para que todos aprendessem pelo medo. A justiça era espetáculo. Às vezes, a floresta parecia menos cruel que as pessoas. Mas dentro dela, algo começava a mudar. Em silêncio, a ideia de resistir começava a nascer. Nem toda mensagem era escrita, algumas eram passadas no silêncio. Quando o medo cresce, os olhares falam mais que as palavras. A fome não escolhia casas, espalhava-se como sombra sobre toda a vila.
O sino marcava o tempo, mas também lembrava quem detinha o poder. Nem todo confronto precisa de gritos. Alguns começam apenas com um olhar firme. Quando o caos chega, ele não pergunta quem merece. Fugir não era covardia, era instinto de sobrevivência. Depois do caos, restava decidir se o medo continuaria governando. Dessa vez ela não apenas sobreviveria, ela escolheria resistir. O que restou não foram apenas casas queimadas, mas marcas que jamais desapareceriam. Os que ficaram aprenderam que o silêncio também pode ser uma forma de resistência. Reconstruir não era esquecer, era provar que ainda estavam ali. Quando tudo desmorona, é a união que sustenta o que permanece. O tempo não apagou as cicatrizes, e apenas ensinou a carregá-las. Apesar de tudo, a vida insistia em continuar. A fé já não era medo, era reflexão. A esperança não fazia barulho, mas estava ali. O tempo avançava e as histórias permaneciam. Mas a pergunta permanecia: o que mudou de verdade? A vila renasceu diferente, mas viva. A terra continuava indiferente às dores humanas. Até o sino que marcava o medo um dia silenciou. À frente, havia apenas o desconhecido. O vento levava os nomes, mas não levava a memória. Séculos passariam, mas algumas histórias nunca seriam esquecidas. Porque alguém precisava registrar o que foi vivido. E ao virar da página, novas vozes surgiam. Ser mulher na Idade Média era sobreviver, e sobreviver já era um ato de revolução.